Está no ar o Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E nesta edição você confere: registro de cancelado em carteira de trabalho não resulta em dano moral a trabalhador rural. Cervejaria Petrópolis pagará a vendedor gastos com manutenção de veículo particular usado em serviço. No quadro Quero Post, saiba quais são os direitos trabalhistas da pessoa com visão monocular. E uma entrevista com o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, que este mês encerra o mandato dele à frente do tribunal. Tudo isso e muito mais agora no Revista TST. A reintegração de um empregado com doença ocupacional foi tema de julgamento na seção 2 de dissídios individuais do TST. A repórter Luana Carvalho acompanhou os trabalhos por lá e tem mais informações. Olá, Luana. Olá, Anderson. O trabalhador ocupava o cargo de analista de programação de controle de produção. Na justiça, ele alegou que, por causa das atividades exercidas, desenvolveu doenças ocupacionais, como LER, lesão por esforço repetitivo, e DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Por isso, teria estabilidade e não poderia ser demitido. O empregado argumentou ainda que a empresa não cumpria as normas de saúde e segurança do trabalho. Em primeira instância, o pedido do trabalhador de reintegração ao emprego e restabelecimento do plano de saúde foi negado. Ele então entrou com mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Vamos acompanhar agora mais detalhes na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia aceitou o pedido do empregado. O entendimento foi que o termo de homologação de rescisão do contrato de trabalho apresentava uma ressalva, feita pelo sindicato da categoria, observando que o empregado estava doente. Por isso, ele teria direito à estabilidade no emprego, conforme determina a Lei 8.213, de 1991. O artigo 118 da lei diz que o segurado que sofreu acidente de trabalho tem estabilidade no emprego pelo prazo mínimo de 12 meses após o encerramento do auxílio-doença acidentário. A empresa recorreu à seção 2 de dissídios individuais do TST, mas a relatora do caso, ministra Adelaide Miranda Arantes, negou o pedido. Além da Lei 8.213, a ministra citou ainda a súmula 378 da Alta Corte Trabalhista, que diz no inciso 2º que são pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a dispensa, alguma doença profissional. A documentação apresentada com a petição inicial é indicativa de que o impetrante sofre LER-DORT, com evidência de ter sido a doença agravada em decorrência das atividades que executava, o termo de rescisão contratual ele foi feito mediante ressalva, quando da homologação e especificamente acerca da patologia que havia cometido o reclamante. Desse modo, eu considero concebível entender pela configuração da probabilidade do direito, né, e evidenciada pela previsão de estabilidade provisória. O ministro Douglas Alencar Rodrigues também entendeu que, com base nas legislações, o empregado teria sim direito à reintegração ao emprego. É fato que os elementos de convicção produzidos sinalizam para a circunstância de o trabalhador ser portador de LER e nessa condição estaria ainda alcançado pela estabilidade provisória de que cogita o artigo 118 da Lei Previdenciária, Lei 8.213. Todos os ministros da SDI2 acompanharam a relatora. Dessa forma, o trabalhador deverá ser reintegrado ao emprego. E vamos agora conferir casos de destaque julgados pelas turmas do tribunal. E eu começo com o julgamento da 5ª turma. Os ministros entenderam por unanimidade que o registro de cancelado na carteira de trabalho de um trabalhador rural não gera dano moral. Inicialmente, o TRT de Minas Gerais havia considerado desrespeitosa a atitude da empresa, a ponto de gerar dificuldades ao trabalhador para conseguir um novo emprego. De acordo com o processo, o termo cancelado foi escrito porque o profissional não havia comparecido ao primeiro dia de trabalho e, por isso, foi dispensado logo em seguida.
No TST, o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, disse que a jurisprudência da Corte entende que a existência de simples rasura na carteira de trabalho decorrente de cancelamento de registro não configura ato ofensivo à honra ou à integridade moral do empregado, não sendo cabível indenização. E um restaurante vai ter que indenizar uma empregada que sofreu queimaduras com água quente. O caso foi julgado pela 7ª turma do TST. Na ação, a trabalhadora contou que no dia do acidente foi chamada pelo gerente do Alto Snack Restaurante do Trevo de São Paulo para ajudar as cozinheiras, mesmo sem ter qualquer experiência. Ao pegar uma panela com água fervendo, o recipiente tombou sobre o corpo dela e derramou o líquido. A profissional sofreu queimaduras e ficou com manchas na pele. Em primeira e segunda instâncias, ficou estabelecido que ela deveria ser indenizada em R$30 mil por dano moral e estético. O restaurante recorreu ao TST com o argumento de que o valor indenizatório não condiz com a capacidade econômica e o grau de culpa da empresa. Mas o relator do caso na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, destacou que, tendo em vista o grave desrespeito imposto à personalidade e dignidade da trabalhadora, as indenizações se mostraram proporcionais. Com isso, de forma unânime, a atendente deve receber indenização de R$15 mil por dano estético e de R$15 mil por dano moral. E a gente continua o nosso giro de notícias. O destaque é da 8ª turma. A cervejaria Petrópolis de Goiânia vai ter que pagar a um vendedor os gastos que ele tinha com a manutenção de veículo particular usado no serviço. Em defesa, a empresa argumentou que o trabalhador não apresentou qualquer comprovação dos gastos ou de problemas com o carro, nem pedido de reembolso. No entanto, o relator do caso no TST, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, entendeu que cabe ao empregador ressarcir as despesas do empregado com a utilização de veículo próprio em serviço, pois, do contrário, estaria transferindo os riscos do negócio ao trabalhador. A decisão foi unânime. Essa notícia recebeu alguns comentários na página do TST no Facebook. Um deles foi o da Amanda Ribeiro, que escreveu corretíssimo. Só quem trabalha com moto e carro sabe o quanto de despesa que dá devido à alta rodagem. Deixe você também um comentário na nossa página, o endereço é facebook.com/TSTJus. E fique ligado! Recurso extraordinário é o tema do mês de fevereiro da Biblioteca Digital do TST. Para ter acesso gratuitamente a uma seleção de artigos e capítulos de livros relacionados ao tema, basta escolher os itens de interesse no formulário disponível na página da biblioteca. Acesse tst.jus.br/biblioteca. E depois do intervalo, saiba quais são os direitos da pessoa com visão monocular. O Revista TST está de volta. Chegou a hora de conferir uma das dúvidas trabalhistas publicadas nas redes sociais com a hashtag QueroPost. E a dúvida publicada no Facebook é do Guilherme Damasceno. Ele quer saber quais são os direitos da pessoa com visão monocular. A resposta a gente fica sabendo agora. Fabiana perdeu a visão do olho direito aos 9 anos de idade, quando foi atropelada em um estacionamento por um ciclista em uma bicicleta de corrida em alta velocidade. O olho dela foi atingido pelo guidão da bicicleta, que era virado para frente. Essa pessoa fugiu, eu nunca soube quem é, né? Essa pessoa que me atropelou. Eu fiz um tratamento durante 2 anos, e durante esse período de tratamento eu desenvolvi catarata por conta do trauma, e aí eu fiz uma segunda cirurgia para catarata. Ao final do o tratamento era para que eu não perdesse a visão, mas ao final do tratamento o médico esclareceu para minha mãe que meu problema tinha sido na retina, descolamento total de retina, e que eu não recuperaria a visão nem com transplante. Hoje ela usa uma prótese no lugar do olho por motivos estéticos. Não é uma prótese perfeita, mas ela amenizou muito aquele desconforto que eu tinha de me olhar no espelho e de não me enxergar naquilo que eu via. Então, eu ainda enfrento um processo de adaptação. E todos os dias ao acordar, se eu
tenho que levantar às 6, eu levanto 2 horas antes para colocar a prótese e voltar para a cama, para esperar uma dor passar, para esperar parar de lacrimejar. A assistente social conta que já trabalhou em lugares onde foi discriminada por causa da deficiência. Sofria assédio por parte de uma coordenadora, uma pessoa que era na hierarquia maior que eu, e ela sempre me falava assim, você é muito apática, por que você não me olha nos olhos? E até então eu não usava prótese, e para mim era muito difícil, né, ouvir aquilo. Eu sabia porque eu não olhava nos olhos, mas para ela era normal esse tipo de pergunta. E ela era um pouco maldosa no sentido de, você não casou ainda? Por que você não casou? Deve ser o seu olho. Só que ela dizia isso de uma maneira muito sutil e sempre só para mim. Depois dessas experiências, Fabiana conseguiu uma vaga destinada à pessoa com deficiência em uma empresa privada. Ela foi aprovada após passar por um processo seletivo. Para isso, precisou passar por uma perícia médica e exames oftalmológicos. O sentimento é de satisfação, porque é provar o óbvio, né? É ser aceito como você é, né? Porque não é uma questão de você adquirir vantagens. Há um sentimento, por exemplo, de dizer que a pessoa com visão monocular não tem as dificuldades de uma pessoa que tem cegueira total. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, isso é inquestionável. Mas também não pode se dizer que uma pessoa com visão monocular leva uma vida completamente normal com uma pessoa que é binocular. Isso também não é uma verdade. Como o próprio nome explica, quem tem visão monocular enxerga de apenas um dos olhos. A noção de profundidade é limitada e a visão periférica também é comprometida. Por causa disso, as pessoas podem ter uma série de dificuldades, como, por exemplo, subir escadas, cruzar a rua, praticar esportes ou até mesmo exercer algumas atividades profissionais, como, por exemplo, trabalhar no alto. Ainda não há previsão expressa em lei, mas existe um projeto na Câmara dos Deputados que equipara a visão monocular à deficiência visual. Além disso, os tribunais superiores têm entendido que quem tem visão monocular tem os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Os direitos do portador de visão monocular são os mesmos direitos de qualquer deficiente, seja deficiente físico, deficiente auditivo, deficiente visual ou alguma deficiência psíquica. São exatamente os mesmos, inclusive a questão das cotas de empresas privadas. O artigo 93 da Lei 8.213 de 1991 estabelece que a empresa com 100 ou mais empregados é obrigada a preencher de 2% a 5% dos cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. O cumprimento de cota é uma cota para deficiência. Em geral, não há algo específico para portador de visão monocular ou para deficiente físico. É uma cota só, essa questão. E a fiscalização é feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio dos seus auditores. A súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça estabelece ainda que o candidato com visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas a pessoas com deficiência. Em um caso que chegou ao órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, uma candidata à vaga em serviço público com visão monocular conseguiu liminar para ser incluída na lista de pessoas com deficiência. Após a decisão do TST, ela entrou no cadastro reserva no cargo de técnico judiciário, de acordo com os termos previstos para pessoas com deficiência no edital do concurso público. E tem novidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho. O site do TST conta agora com uma ferramenta de acessibilidade que permite, por meio de voz ou da língua brasileira de sinais, o acesso a todo o conteúdo de texto por pessoas com deficiência auditiva ou visual ou com outras necessidades especiais. Em funcionamento há menos de um mês, o sistema Ribenar já foi bem recebido pelos internautas. Um exemplo é o Vinícius. Ele é surdo e cursa o 8º semestre de Direito. O estudante usa a ferramenta para acessar notícias, decisões de julgamentos e pesquisar súmulas e jurisprudências do TST. Com a ajuda de uma intérprete, perguntamos ao Vinícius o que ele achou do novo sistema. É importante para o surdo, né, ter essa resposta em Libras, porque alguns surdos, sem o Ribenar, ele não consegue, porque ler português para o surdo é difícil. A ferramenta é didática e fácil de ser utilizada.
Para acionar o recurso disponível no site do TST, o usuário deve clicar sobre as mãos, no caso de Libras, ou no rosto, se precisar da ajuda por voz. Depois, é só selecionar o texto que deseja traduzir e dar o play. A tradução é feita imediatamente pela Nancy. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, ressaltou a importância de garantir maior acessibilidade às informações relacionadas ao tribunal. Naturalmente, quando nós temos muita gente com deficiência visual ou auditiva, nós temos que chegar a todas as pessoas com o nosso conteúdo de informação, e esse mecanismo é tão atrativo, tão simples, tão simpático, que faz com que essa figura da Nancy consiga fazer com que aqueles que queiram ouvir, aqueles que queiram ver através de imagens aquela informação, tenham um acesso rápido e seguro. Além de cursar Direito, o Vinícius trabalha no Núcleo de Processamento Tecnológico da Informação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele acredita que essa iniciativa poderia ser usada também por outros sites para auxiliar quem possui algum tipo de necessidade especial. Seria importante, mas eu preciso ter ajuda de outros sites para fazer as minhas pesquisas. É importante, principalmente no direito, que é pouco, para fazer essa adaptação dentro do próprio direito. Eu preciso de Libras. E vamos agora conferir casos de destaque julgados pelas turmas do tribunal. O Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, TJDFT, assinaram termo de cooperação técnica para desenvolverem juntos o Sistema E-Social, JT, programa do governo federal que será obrigatório aos órgãos públicos até 1º de julho de 2018. O sistema compartilha as informações relativas aos trabalhadores, como contribuição previdenciária, folha de pagamento, comunicação de acidente de trabalho, aviso prévio e informação sobre o FGTS. Todo esse convênio tem uma via de mão dupla. O que nós estamos contando é com o pessoal do Tribunal de Justiça da área de informática trabalhar em conjunto com o nosso pessoal para desenvolver mais rápido e melhor essas ferramentas. Portanto, todos nós saímos ganhando. A nova tecnologia é repassada e, ao mesmo tempo, é aperfeiçoada com equipe conjunta do Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. O presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho, autorizou a nomeação de 583 servidores concursados para cargos vagos nos tribunais do trabalho de todo o país. O anúncio ocorreu durante reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho, o COLEPRECOR. No primeiro semestre deste ano, devem ser preenchidas 235 vagas. As outras 348 serão ocupadas no segundo semestre. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, apresentou durante a reunião do COLEPRECOR mais uma plataforma digital para acompanhar o andamento de processos, o Índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho, IGEST. Desenvolvida pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, a ferramenta sintetiza indicadores como acervo, celeridade, produtividade e taxa de congestionamento em relação à força de trabalho, com a finalidade de auxiliar as presidências, corregedorias e varas do trabalho na efetividade da prestação jurisdicional, combinada com o número de servidores disponíveis. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal marcou para o dia 21 de fevereiro a sabatina do desembargador Alexandre Luiz Ramos, do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Ele foi indicado para ocupar a vaga de ministro do TST, aberta com a aposentadoria do ministro João Oreste Dallazen. Alexandre Luiz Ramos atua como desembargador do TRT da 12ª Região desde dezembro de 2016. E no próximo bloco, uma entrevista com o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, que este mês encerra o mandato à frente do tribunal.
Revista TST está de volta e aqui no estúdio eu recebo o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, que este mês encerra o mandato à frente do TST. Olá, presidente. Olá, Anderson, tudo bem? Presidente, após 2 anos de muito trabalho, desafios e realizações, o senhor encerra seu mandato à frente do TST. Quais foram os principais desafios da sua gestão? Foram grandes. Em 2016 tivemos o desafio de recomposição do nosso orçamento, que foi substancialmente reduzido, e o ano de 2017 tivemos toda a questão da modernização da legislação trabalhista para discutir e agora implementar. Então, esses 2 grandes desafios, somado ao desafio tecnológico de implantar o PJE no Brasil todo, nós podemos dizer que foram anos bastante movimentados e emocionantes. Um dos focos da gestão do senhor foi a uniformização da jurisprudência. Quais os avanços alcançados? Nós começamos a implementar a questão do incidente de recurso repetitivo, julgando os primeiros temas, e as decisões do TST passam a ter caráter vinculante. Agora, ainda mais com o critério de transcendência, sendo um grande elemento de seleção do que nós vamos efetivamente julgar, com isso demos um grande passo para o cumprimento da nossa missão existencial, que é uniformizar a jurisprudência, dando uma sinalização clara à sociedade. O senhor assumiu a presidência do TST quando o país enfrentava uma crise econômica. O senhor acredita que o TST colaborou para a superação dessa crise? Com a modernização da legislação trabalhista tendo se dado mais para o final do ano passado, a colaboração vai ser agora, efetivamente, quando aplicando as novas leis, se aplicar com equilíbrio, vai realmente pacificar as relações trabalhistas, gerar mais emprego e dar segurança jurídica às empresas e aos trabalhadores. Presidente, agora com relação à reforma trabalhista, a jurisprudência do TST vai sofrer alterações a partir das mudanças introduzidas na CLT. Como isso será feito? Já começou com os pareceres da Comissão de Jurisprudência, são mais de 50 súmulas que precisam ser adequadas à reforma, eventualmente a edição de uma instrução normativa, o que eu espero que realmente o tribunal, ao pacificar as relações trabalhistas, dando uma sinalização segura, clara, de aplicação aos contratos vigentes, eventualmente aos processos em andamento, o que se aplica ou não, propicie que nós consigamos melhorar as relações trabalhistas no Brasil. Presidente, no discurso de posse, o senhor propôs a implantação do plenário virtual no TST e também a criação de um núcleo voltado para a sistematização da uniformização jurisprudencial em sede de recurso de revista. Ambas propostas se concretizaram. Qual o impacto disso para a prestação jurisdicional? É a rapidez, fundamentalmente. Quando nós conseguimos resolver as questões mais simples, já através do plenário virtual, através dos próprios gabinetes, não precisamos fazer sessões e dedicamos o tempo de sessão, que é um tempo maior, mais precioso, àquelas questões mais controvertidas que precisa a decisão presencial com discussão de todos os ministros. 2018 já começa com a Justiça do Trabalho sendo o único ramo do Poder Judiciário a ter o processo judicial eletrônico instalado em todos os órgãos judicantes. Além disso, o tribunal teve também um bom desempenho na movimentação processual, julgou mais processos do que recebeu. O senhor acredita que isso fortalece a Justiça do Trabalho? Obviamente, quando conseguimos implantar 100% do processo judicial eletrônico no Brasil, até dando um passo grande de colaboração com os outros ramos do Poder Judiciário, conseguindo resolver o problema orçamentário, deixando um orçamento redondo para o que vai nos suceder, e ao mesmo tempo, do ponto de vista jurídico, as contribuições com a modernização da legislação trabalhista, fazendo com que, através de mecanismos de seleção, nós possamos julgar mais rápido, eu realmente termino a minha gestão com essa sensação de ter coroado a obra
no seu final com todas essas realizações. Nos últimos meses, o TST também iniciou o projeto TST de Portas Abertas, que promove visitas guiadas no prédio da Corte e implantou a ferramenta de acessibilidade Ribenar no site do Tribunal. De que forma, presidente, ações como essas contribuem para a aproximação entre a Justiça do Trabalho e a sociedade? Na medida que vão conhecendo até as instalações físicas do nosso tribunal, vendo a beleza arquitetônica, as obras de arte, é natural que venham a se perguntar o que se faz aqui, que justiça se distribui. E, ao mesmo tempo, aqueles que, por alguma deficiência, necessitam de ferramentas especiais para poderem acessar as decisões, as informações do tribunal, nós estamos colaborando realmente para democratizar o acesso à informação, o acesso à justiça e aos tribunais superiores, no caso, o Tribunal Superior do Trabalho. Presidente, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem de agradecimento ou de despedida? Sim, se foi possível realizarmos tanto em tão pouco tempo, foi graças a todas as equipes de trabalho da presidência, órgãos ligados à presidência, aos gabinetes dos ministros, e também a minha esperança é que nós saibamos aplicar com equilíbrio essa nova legislação trabalhista para fazer com que aquilo que está no dístico da nossa bandeira, Opus Justiça e Pax, nós pacificaremos a sociedade se soubermos aplicar as leis trabalhistas com justiça. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço também a participação no programa. E você acompanha a entrevista completa no YouTube, o endereço é youtube.com/tstjus. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST, mas você continua acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo nosso site e pelas redes sociais. Obrigado pela companhia.